Pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o elétron e o metal, o modelo de Drude, né? É, Então, o modelo de Drude ele foi apresentado em 1900. Ele aplicou a teoria dos gases de Boltzmann, né, para a compreensão do movimento dos elétrons e metais. Para fazer essa teoria, ele utilizou duas aproximações. A primeira aproximação, ele falou que os elétrons eram independentes, ou seja, não havia interação elétron-elétron, né? Não havia nenhum tipo de espalhamento, colisão entre os próprios elétrons. E os elétrons eram livres. Né? Tirando o momento em que ocorresse as colisões entre os elétrons e os átomos, aqui quando eu falo átomo, é, eu estou excluindo os elétrons da camada de valência, então eu falo que eu tenho o núcleo lá do átomo, né, o próton, o nêutron, e os elétrons de caroço, né, os elétrons que estão nas camadas interiores. Então, ocorriam apenas interações de colisão com esses átomos, né, momentâneas. E tirando desses instantes das colisões, não havia nenhuma outra interação. Então, segundo Drude, é, existia uma probabilidade de ocorrer essas colisões. Essa probabilidade ela tinha unidade de inverso de tempo, né? E era dado por 1 sobre esse tal. Esse tal na, na mobilidade eletrônica ou no estudo de transporte eletrônico é chamado de tempo de relaxação. Né? Então, a probabilidade de ocorrer uma colisão era essa, e então a probabilidade de ocorrer uma colisão no intervalo de tempo t mais dt era dado por dt sobre esse tempo de relaxação. Uma vez que ocorresse um evento de espalhamento, de acordo com a teoria de Drude, esse elétron ele tinha o seu momento levado a zero, né? E depois ele era acelerado novamente. Na ausência de campo elétrico, o elétron ele era ele tinha velocidade térmica, né? E ele era espalhado constantemente. A velocidade média desse sistema ela era nula. Ele não tinha nenhuma direção preferencial. É... Agora, quando você aplicasse um campo elétrico, né, externamente, ou um campo magnético, esse elétron sentia a ação dessas forças. Né? E aí ele tinha um movimento mais ou menos ilustrado aqui na figura abaixo. Né? Ele era espalhado, levado a velocidade igual a zero e acelerado novamente. Espalhado, levado a velocidade igual a zero e acelerado novamente pelo campo elétrico ou campo magnético, ou os dois. Se você desconsiderar esse espalhamento aqui, né, e aplicar a segunda lei de Newton sobre o portador, esse portador ele seria acelerado infinitamente. Isso você não mede no semicondutor, ou no metal, no caso aqui. Então você tem uma velocidade constante, e essa velocidade, no caso do modelo de Drude, é limitada por essa probabilidade de ter uma colisão. Então, se nós tivermos um elétron com momento P no instante t, nós podemos calcular esse momento no instante t mais dt. Né? Se existe a probabilidade dt sobre tal do elétron ser espalhado, né, e o momento dele vai para zero. Se ele não é espalhado, vai ter a probabilidade 1 menos dt sobre tal. Né? E aqui ele é acelerado por uma força F, né, que é a variação do momento com relação ao tempo. Então a gente pode calcular uma expressão para isso, né, o momento desse elétron em t mais dt vai ser dado por essa probabilidade do momento mais esse f dt e termos de ordem superior. Se a gente pegar só termos de primeira ordem, nós vamos ficar com a equação 2, tá certo? Que a variação do momento com relação ao tempo é dada por uma força menos esse termo aqui de arraste, né, das colisões. Essa força, no primeiro caso, a gente pode considerar que a gente não está aplicando força nenhuma. Então a gente tem apenas o movimento térmico dos elétrons dentro do metal. Né? Para essa situação, a gente tem a equação 3, né? Fazendo a força F aqui
da equação 2 igual a zero, nós temos a equação 3. E a solução dessa equação é dada pela equação 4. Né? Nós temos um decaimento exponencial desse momento do elétron. Então, o momento vai a zero. Agora, se a gente considerar a presença de campo elétrico, né? Então, um campo elétrico diferente de zero, um campo magnético igual a zero, nós temos a equação 5, né? No caso, a nossa força será a força elétrica. Para um estado estacionário, ou seja, quando essa força elétrica entra em equilíbrio com essa força de atrito, nós temos que a variação do momento é igual a zero, certo? E aí nós temos que a massa, o momento, ele vai ser o negativo do campo elétrico, da carga do elétron, vezes o tempo de relaxação, vezes o campo elétrico. Né? Se nós isolarmos aqui a velocidade, será essa expressão aqui dividida pela massa, na equação 6. Lembrando lá da densidade de corrente elétrica, a densidade de corrente elétrica ela é dada pela carga do elétron, vezes a concentração de portadores, né, vezes a velocidade desse elétron. Se nós substituirmos a velocidade aqui pela velocidade da equação 6, nós chegamos nessa equação no 7, né, no termo direito da equação 7. Esse termo aqui da equação 7, ele é definido como a condutividade elétrica no metal. E o inverso desse termo, né, o inverso da condutividade, é a resistividade no metal. Então, de posse desses termos da equação 8, nós podemos reescrever a equação 7 de duas formas. A densidade de corrente vai ser a condutividade vezes o campo elétrico, ou o campo elétrico é a resistividade vezes a densidade de corrente. Uma coisa interessante é que esse tempo de relaxação, esse tal, ele, para a maioria dos materiais, ele é da ordem de 10 a menos 14 segundos. Esse é um valor importante de se saber para saber a ordem de grandeza das soluções que vocês obtiverem lá nos seus experimentos. Né? Se o valor foge muito desse, quer dizer que você merece um pouco mais de atenção para verificar se está tudo correto. Tá certo? Então aqui nós temos a definição aqui da densidade de corrente. Agora a gente vai agora entrar na situação em que nós aplicamos campo magnético. Vocês devem lembrar lá do curso de eletromagnetismo do chamado efeito Hall, né? No qual, se a gente tem uma densidade de corrente aqui, isso aqui é como se fosse uma barra, né? Barra Hall do metal. Então nós temos uma densidade de corrente aqui na direção x, representada aqui por Jx, ou um campo elétrico na direção x, e nós aplicamos perpendicularmente um campo magnético. Né? Devido à presença desse campo magnético, os portadores de carga eles vão se desviar do seu caminho devido à força do campo magnético aplicado. Né? Esse desvio vai fazer com que surja um campo elétrico, puxando esses elétrons para a sua trajetória original. Então, se você pegar um voltímetro aqui e colocar, né, nessa posição na barra, perto aqui do campo elétrico na direção Y, no meio dessa barra, você vai medir uma tensão. Essa tensão ela recebe o nome de tensão Hall. Né? Então vamos fazer as contas aqui de como que fica esse sistema. Então, para o sistema apresentado anteriormente, nós temos aqui que a variação do momento vai ser as forças de Lorentz, menos esse termo aqui, que é tipo como se fosse um atrito. Né? Novamente, se a gente pegar um estado estacionário, em que a variação do momento em relação ao tempo é nula, nós temos a equação 11, né? E além disso, nós usamos que o momento é massa vezes velocidade, e que a densidade de corrente é a concentração, o negativo da concentração de portadores, vezes a carga do elétron, vezes a velocidade, nós obtemos a equação 11. Nós podemos reorganizar a equação 11 e ficarmos com a equação 12, certo? Da equação 12, nós podemos ainda reescrevê-la do formato da equação 13, que o campo elétrico é a resistividade vezes a corrente, densidade de corrente, que é uma equação que a gente já viu ela, certo? E em que essa resistividade é dada pela matriz apresentada na equação 14. Na equação 14, a gente tem aqui o campo elétrico, quer dizer, a resistividade na diagonal principal, sem aplicação de campo magnético, certo?
E nós temos aqui dois termos fora da diagonal. Esses termos, eles são termos que não dependem do tal, do tempo de relaxação. Esse termo aqui acima da diagonal é um termo interessante, pois ele é um termo que foi utilizado para definir o coeficiente Hall. Ou seja, o coeficiente Hall será esse termo dividido pelo módulo do campo magnético. Então, da teoria de Drude, o coeficiente Hall ele é calculado a partir do negativo de 1 sobre a densidade de portadores vezes a carga elétrica. E essa densidade de portadores no metal é fácil de ser obtida através de outras formas. Então você pode comprovar a teoria do modelo de Drude com dados da densidade de elétrons em um metal. Como que você faz isso? Né? A densidade de elétrons é o Z vezes o número de átomos. Né? Então esse Z aqui vai ser, que é a elétrons de valência, né? A densidade de elétrons de valência, ele vai ser o negativo de 1 sobre a carga do elétron vezes esse coeficiente Hall vezes o número de átomos. Então a gente pode obter valores de comparação. Então, aqui nós temos aqui para o lítio um valor de 0,8, a camada de valência tem 1. Para o sódio, 1,2 tem 1. Ou seja, para alguns elementos da tabela periódica, o modelo de Drude responde muito bem. Para outros, por exemplo, berílio, manganês, o modelo erra no sinal, certo? Então esse é um problema do modelo de Drude que serão necessários a gente estudar outros modelos para explicar esse sinal negativo, esses problemas, que a gente vai ver nos capítulos a seguir, né, nas próximas aulas. Outro resultado de Drude foi o estudo do transporte térmico. Né? Como a gente sabe, quando há diferença, deixa eu voltar aqui, quando há uma diferença de temperatura em um condutor, existe nele uma corrente térmica, né? Que é dada pela expressão 18. A densidade de corrente térmica ela é a condutividade térmica do material vezes o gradiente de temperatura, certo? Em que esse kappa é a condutividade térmica, essa constante. Pois bem, da teoria cinética dos gases, a condutividade térmica ela é dada por 1/3 de nCV, a velocidade quadrática média, vezes o livre caminho médio. Esse CV aqui é o calor específico, N é a concentração de elétrons, no caso. O Drude ele fez duas suposições. Essas suposições são os problemas desse modelo de Drude para a condutividade térmica. A primeira suposição que ele fez é que o calor específico a volume constante para os elétrons é 3/2 de Kb. A contribuição dos elétrons para a condutividade térmica ela é muito, muito pequena, ela é quase insignificante. Ela é 1% de contribuição para a condutividade térmica. E ele fez ele superestimou esse valor. Né? Ele falou que era um valor de um gás monatômico. No caso do metal, a contribuição é maior devido aos átomos. E subestimou a velocidade quadrática média. Né? Então, de posse desses valores, ele, levando em consideração que o livre caminho médio é dado pela velocidade vezes o tempo de relaxação, ele obteve um valor para a condutividade térmica, né? Que é dado pela equação 22. Embora esse tempo de relaxação seja um parâmetro desconhecido, ele é o mesmo lá utilizado na condutividade elétrica. Então a gente pode calcular a razão entre a condutividade térmica e a condutividade elétrica. Né? E esse valor é conhecido como número de Lorentz. Então se a gente calcular a condutividade térmica sobre a temperatura vezes a condutividade elétrica, esse valor é da ordem de 1,11 vezes 10 a menos 8 watts ohm por Kelvin quadrado, equação 23. Né? Esse resultado na época ele foi um resultado assim que teve muito sucesso, porque ninguém ainda tinha demonstrado por que os metais têm valores
esse valor de Lorentz aproximadamente constante, né? E esse fato foi conhecido como era conhecido como lei de Wiedemann-Franks, né? Então aqui a gente tem uma tabela abaixo com os valores do número de Lorentz medidos, né? Então, para o lítio, 2,22 vezes 10 a menos 8, o sódio, 2,2, então aproximadamente 2 aqui para todos, exceto para o bismuto, né? Para todos os elementos, vezes 10 a menos 18. Então, existe assim uma pequena diferença do valor estimado por Drude, né, na equação 23, do valor experimental da lei de Wiedemann-Franks. Então, o resultado ele parece que está fora, né, do valor por um fator de 2. Mas assim, é um valor muito bom, que ninguém nunca antes tinha mostrado por que essa relação deveria ser uma constante. E Drude mostrou, né? Mas a gente vai ver aqui que esse cálculo dele houve uma sobreposição de erros, né? Nessa consideração inicial que ele fez do calor específico ao volume constante da velocidade quadrática média, ele fez uma sobreposição de erros e levou a um valor aproximadamente correto. E a gente vai demonstrar que esses valores foram utilizados de forma errada. Então, apesar do resultado bem sucedido, esse cálculo é incorreto. Na verdade, ocorreu um cancelamento de erros, o calor específico ao volume constante está superestimado, a velocidade quadrática média está subestimada. Estes dois erros se devem à estatística de Fermi, que não foi utilizada, dos elétrons, e o princípio de exclusão de Pauli, né? Uma forma de evidenciar que houve um cancelamento de erro é através do efeito Seebeck e do coeficiente do efeito Peltier e do coeficiente Seebeck, né? O efeito Peltier vocês já devem conhecer lá da física 3 também, né? Quando você tem uma diferença de temperatura, você consegue medir um valor de corrente, né? Um gradiente de temperatura no material ele vai gerar uma corrente elétrica, uma corrente elétrica. E, ou seja, um gradiente de temperatura vai gerar uma corrente térmica e essa corrente térmica vai gerar uma corrente elétrica, né? Então aí na equação 24 a gente tem a definição aqui do efeito Peltier, que é a densidade de corrente térmica, vai ser essa constante aqui do efeito Peltier vezes a densidade de corrente elétrica. Da teoria cinética, a densidade de corrente térmica é definida de acordo com a equação 25, né, no qual você vê o calor específico, no qual nós vamos utilizar o mesmo utilizado por Drude. N é a densidade de partículas, né, a concentração de portadores, V a velocidade deles. E da corrente elétrica, a definição, como nós vimos anteriormente, a densidade de corrente elétrica é o negativo da carga do elétron vezes a densidade de partículas, a densidade de portadores vezes a velocidade, que são os mesmos termos da equação 25. Né? Com isso a gente pode calcular o coeficiente Peltier. O coeficiente Peltier, como nós vimos anteriormente, vai ser a densidade de corrente térmica dividida pela densidade de corrente elétrica. Então, fazendo essa substituição e substituindo o calor específico por Kt Kb sobre 3, né, nós obtemos o valor da equação 27 para o coeficiente Peltier. E do coeficiente Peltier nós podemos calcular o coeficiente Seebeck, né, que é um valor conhecido para termopares, que é dado pela equação 28. Então, esse valor é calculado utilizando o modelo de Drude, 4 menos 4,3 vezes 10 a menos 4 volts por Kelvin. Então, esse resultado ele tem um erro, né, para a maioria dos metais, o valor dessa proporção é 100 vezes menor, né? Isso é um reflexo do fato de termos usado calor específico a volume constante igual a 3 meios de
caber. Nossa, eu falei errado aqui atrás. Então, calor específico volume constante, utilizado aqui, 3 meios de caber. Por isso que aparece esse 2 aqui na equação 27. Então, calor específico volume constante, 3 meios de caber. Então, enquanto o calor específico partícula é muito mais baixo. Além disso, análogo ao coeficiente Hall, para certos metais ainda aparece um sinal negativo. Então, o efeito é previsto incorretamente. Então, esse capítulo ele se encerra por aqui, né? Então, aqui nós vimos alguns problemas do modelo de Drude. Apesar desses problemas, para alguns materiais ele se aplica muito bem, então até hoje ele é utilizado. Para a próxima aula a gente vai estudar o modelo Sommerfeld, que é esse capítulo aqui, teoria de Sommerfeld, que ele vai colocar um pouco da mecânica estatística e vai melhorar um pouco esse modelo, né? Explicar alguns problemas que esse modelo não explica. Então, qualquer dúvida, por favor, utilizem o fórum de dúvidas, eu vou responder, se for preciso eu gravo um novo vídeo para explicar melhor, ou nós podemos marcar uma reunião via Google Meet para sanar as dúvidas. Então é isso. Então, provisoriamente, nossas aulas vão ficar nesse formato até que seja liberado que as aulas voltem presencialmente. Muito obrigado, até mais.